Aqui, IP fixo, né, ou IP estático, é uma situação na qual você pode ter ou, para quem tinha antiga net, era assim que funcionava, ou se você tiver um roteador dentro de outro roteador. Então eu tenho um roteador da operadora, e aí eu tenho um outro roteador na minha casa que recebe um IP da operadora. Entendi. Um IP do meu roteador interno. Professor, eu tentei fazer, eu tenho um roteador lá, né? Aí eu tenho o net, que tenho também o Wi-Fi. Aí o que eu fiz? Eu tentei linkar, né, os dois. Aí eu mudei o IP, né, do segundo meu, né, que era da net. Então ele funcionava com a internet e ficava derrubando, um ficava derrubando o outro. Será que tem a ver com isso? Eu não coloquei prefixo. Pode ser, eu mudei só o IP. Não é necessário, não é necessário. Tá? Então aqui ó, tem internet, a nuvem. Então vem a operadora, vem o serviço. Aqui eu vou ter um roteador da operadora, beleza? Desse da operadora vai sair um cabo que eu vou ligar num outro roteador interno na minha casa. Eu posso ter 2 roteadores em casa, não tem problema. A única exigência que você tem que ter é aqui ó, esse cara aqui vai entrar no roteador da operadora na porta chamada WAN. E aqui ele vai sair numa interface de LAN, que é de rede local. Nesse roteador aqui, ele vai ter que entrar na porta WAN, ou chamada internet. Ok? Senão, não funciona. Então, eu acho que também estava dando um problema com o WAN. E quando eu colocava na LAN, ele funcionava e ficava caindo. Porque o que vai acontecer é que esse cara aqui, ele vai receber um IP desse daqui, e ele vai pegar aquele IP, e ele vai distribuir um outro IP, não tem problema. Não, mas eu trocava o IP de segundo. Não. Eu tenho na minha casa, os dois têm DHCP ativado. Os dois. Eu posso acessar a internet tanto por um quanto por outro. E eu deixo os dois funcionais. A diferença é que o da operadora, eu deixei a senha lá, eu só mudei senha de usuário, né, administrador. Então a senha do roteador é aquela senha estúpida, gigantesca, e eu deixei. E o meu local é uma senha menorzinha e mais fácil, porque quando vai visita na minha casa, alguém vai falar, pode usar. Lá em casa lá ele não funcionou, eu já tive o DHCP do segundo e funcionou normal. Na minha casa funciona no outro, não dá conflito nenhum. Eu vou fazer, vamos passar, vou fazer igual a Vera aí. Vou ficar filmando lá. Eu vou te mostrar os problemas. Ela está funcionando ao contrário, né, a Vera? Mas é por isso que você está fazendo de propósito, Vera? Você está filmando ao contrário. Não. Para você aí não está aparecendo, mas na câmera está embaixo. Não. Eita! Vai Tá ser certinho. normal? É, tá certinho. Então tá bom. Não tá lindo? Porque o tablet dela está ao contrário, entendeu? É, a câmera tá embaixo. A câmera está embaixo, é que o software dela está corrigindo para ela. Ela tá fazendo um ângulo assim, puxando pra cá. Não, fica mais fácil. Para ela angular fica mais fácil. Se tivesse em cima, ela teria que angular mais, né? Tá? É que japonês pensa muito mais. Muito mais. Até chegar nessa conclusão. Eu tava com o pescoço todo torto aqui, ó. Vamos lá, eu vou deixar o DHCP, que é quase todo mundo aí hoje, talvez tenha net, né? Bem, depois eu vou fazer o setup de rede. O setup de rede é da rede local, da minha casa. Então, qual é o IP que eu quero que comece, o IP do roteador, ó, IP do router, que é aquele IP que eu chamei agora há pouco. Então ele colocou 192.168.0.1. Posso deixar esse, como eu também posso mudar. Por questão de segurança, todo mundo deixa o mesmo. Mas se você for pensar em segurança, é melhor você mudar. Né? Posso mudar? Pode, mas assim, também não vai agregar tanta segurança. Tá? Mas, agora tem uma coisa aqui que é legal mudar. Olha lá, máscara de subrede. A máscara de subrede aqui, ela vai, conforme o número aqui final, você está vendo que o primeiro é 0, depois é 128, 192, 224, 240, 248 e 252. Conforme esse número vai aumentando, diminui a quantidade de máquinas que eu posso ter na minha rede.
Então, por exemplo, se a máscara aqui for final 0, tá? Final 0, eu posso ter na minha rede interna 256 IPs. Se ela for 128, você vai subtrair de 256, ou seja, vai dar 128 IPs. Se ela for 192, serão 64 IPs. Se ela for 224, 32, 240, 16, 248, 8 e 252, 4. Tudo bem? Agora, tem uma regra em redes que a gente fala que é o seguinte: toda vez que você vai trabalhar com redes, a gente sempre faz um número que é o n menos 2. O que é isso? Então, por exemplo, eu falei aqui, ó, vou dar um exemplo, ó, uma rede 248, teoricamente ela tem quantos IPs? 8. Então é 250 e... Eu vou pegar uma outra, vou pegar 240, tá? Vou pegar 240 e já vou explicar um pouquinho. Então, ó, 256 menos 240 são 16. Se eu for aplicar essa regra aqui, ó, menos 2, isso dá 14. Então eu vou ter 14 IPs válidos. Por que 14? 2 eu não posso usar. 1 é o endereço de rede, que eu não coloco aqui, eu não insiro aqui em momento nenhum, mas ele está reservado. É o primeiro endereço da rede, é o endereço de rede. Como é que o roteador acha qual rede ele tem que mandar o sinal? É assim. Então é o endereço de rede. E o último endereço é o endereço de broadcast, que é a mensagem para todos. Como é que um computador manda uma mensagem para todo mundo? Endereçar todo mundo. Ele não sabe o endereço de todo mundo, então ele manda através de um IP, que é o IP de broadcast, que é um IP que ele vai ser sempre o último da rede. Tá? Então, eu sempre tiro 2 aqui. Então eu falei que a máscara é 240 e ela vai dar 16 menos 2. Da onde saiu esse 16? A forma correta é 240 em binário é isso daqui, ó. 1,0,0,0,0. A quantidade de zeros que tem aqui, ó, é o número de IPs que eu vou ter. Então 2 elevado à quarta são 16. É daqui que saiu aquele 16. Tudo bem? Beleza. Aí, ó, 14 IPs é o que eu tenho livre para poder trabalhar. Então eu posso endereçar celular, tablet, computador, impressora, o que tiver de necessidade, câmera, o que eu tiver vai entrar nesses 14. Então olha só, vamos supor que você mora sozinho. Vamos lá, o Thiago mora sozinho. Ele tem um celular e um computador dele. Ninguém visita a casa dele, ele mora sozinho, ninguém gosta dele, ele é chato pra caramba. Aí, de novo, hein? oi? Só devia as coisas, bom primeiro dia. Então, o Thiago mora sozinho e ninguém vai na casa dele. E ele tem um Wi-Fi na casa dele. Se ele quiser implementar segurança, o que ele faz? Ele pode colocar aqui, por exemplo, uma rede com máscara 252. 252 serão 4 IPs. 256 menos 252 dá 4. 4 menos 2, 2. Ou seja, ele só vai ter 2 IPs livres para poder montar a rede dele. É o que ele precisa, é um computador e um celular. Morreu. Ninguém invade a rede dele, ou invade. Ah, mas é só por causa disso a segurança, então? É uma técnica de implementação de segurança, é mudar a máscara. Eu nem mexi nisso aí, eu falei, meu, Não, ninguém tá mexe. certo, eu mexendo nessa porra. Tá? Então, uma das técnicas de implementação de segurança é mudar a máscara. Alguém consegue invadir a sua rede? Se só deixar 2 IPs, os 2 estiverem ligados, eles têm que estar conectados. eles têm que estar conectados. E aí? Mesmo sem senha o roteador dele, não tem senha. Se os 2 estiverem ligados, e aí? Consegue? Consegue de uma forma. O hacker consegue. O cara que conheça um pouco mais, ele pode fazer o seguinte: ele clona o MAC address do Thiago, ele sniffa a rede, vê o sinal que está sendo transmitido aqui, ó, está no ar, eu capto, consigo clonar o MAC address dele, enganando a rede, e aí eu injeto um pacote dizendo: todo mundo para de transmitir, e a minha máquina começa a injetar sinal. Aí a máquina dele, que tem o mesmo MAC address que a minha, que eu clonei a dele,
A hora que ela voltar a funcionar, o Wi-Fi vai falar para ela, não, já tem um cara com o mesmo endereço, sai fora. E aí eu derrubo ele. Tá? Então dá, mesmo assim ainda dá. Por isso que eu falo, Wi-Fi seguro não existe, mas você pode minimizar problemas implementando mecanismozinhos de segurança. A segurança não fica só naquela coisa da senha, da chave criptográfica. Você pode melhorar alguma coisinha ali que dá alguma garantia, Não ok? tem números diferentes desses, né? Não tem como digitar. Não, você só pode colocar esses números, tá bom? É porque isso é a quantidade de bits uns que tem na máscara. Então, por exemplo, ó, aqui tem 8 bits mais 8 mais 8. 3 vezes 8, 24, Aline. Muito obrigado, Aline. Então, a gente fala que essa máscara aqui, ó, a gente chama de barra 24. Essa daqui, ó, é 3 vezes 8, 24. Para dar 28 aqui, ó, no último octeto tem que ser como? Não, esse é 1, o restante tudo 0. Então a gente fala que essa máscara aqui, ó, é uma barra 25, porque é 24 mais 1. Essa daqui, 24 mais 2, então é uma 26, 27, 28, 29 e 30. Você só vai mudando a quantidade de bits que tem na máscara. Por isso que o número não muda. Não dá para mudar. Tudo bem? Aquela ali, por exemplo, ó, é 24 mais 4, é uma barra 28, que é a 240, que é essa daqui. Ó. Tá? Vocês vão ter isso no quinto semestre. Fiquem tranquilos que vocês verão mais afim com isso. Beleza, vamos deixar lá. Próxima coisa. DHCP Server, ou seja, você quer distribuir aleatoriamente os IPs? Você vai falar assim, ó, ativado ou desativado, né? Enable, beleza. Agora, no Enable, eu ainda posso fazer o seguinte. Reservation DHCP, o DHCP Reservation, que vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou abrir essa listagem e vou mandar ele linkar todo mundo que está aberto, todo mundo que está conectado no meu Wi-Fi, eu vou ticar aqui e vou adicionar ele numa tabela. Então, o que vai acontecer é, o IP tal vai estar sempre distribuído para aquele cara, para aquele MAC address. Então eu vinculo o MAC address da placa de rede ao IP. Ou seja, o cara, para poder conseguir entrar na minha rede, além dele descobrir senha e tudo aquilo, ele ainda vai ter que descobrir quem é quem na rede, que MAC address está e quem é o IP daquele MAC. Se ele não cruzar os dois, ele não entra. Eu consigo, se o cara não tiver o MAC address, não tiver catalogado aqui dentro, ele não recebe o IP. Então, de novo, ele tem que clonar o meu MAC address, senão ele não recebe. Tá? Mesmo sem senha, o cara ainda não consegue entrar na rede. Tudo bem? É mais um mecanismo de segurança que você pode implementar aí. Tá? Ele vai listar, ó, você lista as máquinas, clica aqui, ó, e adiciona. Aí ele vem para a tabela aqui de baixo, ó. E aí, ó, você pode até dar nome. Esse cara aqui é o fulano de tal. Isso daqui é legal para quê? Para quem tem impressora, Wi-Fi, né? Para quem tem, às vezes, um dispositivo. Alguém tem um repetidor de sinal em casa, Wi-Fi? Então, o repetidor de sinal é legal você fazer isso. Porque o repetidor de sinal, ele pega e fica caindo às vezes o sinal, fica oscilando. Então você fixa o MAC address para ele, toda vez que aquele MAC address aparecer, ele vai receber o mesmo IP, então o IP é fixo. Você acaba fixando o IP lá no seu repetidor. O meu roteador função da BTS, né? Sei. Mesma coisa. Tudo bem. Uma vez que ele entrou lá e conectou, você manda ele listar e ele vai achar e vai fazer isso. Senhor, eu comprei o repetidor porque eu não consegui configurar o roteador. Então, mas o legal do repetidor que a gente tem hoje, né, você paga aí tipo 40, 50 reais um repetidor. Eu comprei um, achei muito legal, paguei 40 reais. Então você pega e pluga ele na tomada, né, entra nele via cabo, faz as configurações e implementa nele a mesma senha do roteador.
Então toda vez que ele estiver ligado, ele vai pegar o sinal daquele roteador que já está fraco a uma determinada distância, amplifica o sinal e potencializa jogando ele de novo. Ele faz uma rede só, né? Uma rede só. Então é legal porque você está tipo, longe do roteador, num sinal fraco, às vezes num quarto, alguma coisa, ele pega e potencializa. E ele tem duas saídas de rede, então você pode pegar e cabear ainda até um computador, né? Eu tenho um problema em casa, por isso que eu acabei comprando esse cara, que era com relação às câmeras. Como eu tenho acesso remoto à câmera, eu acesso a minha casa e vejo a câmera de casa, né, pelo celular, uma das câmeras que eu tenho, o sinal fica muito fraco e o Wi-Fi não funciona direito com a câmera, tem que ser cabeado. Para eu cabear, fica muito longe. O cabo tem que ter 30 metros, acho. Tá? Então, o que eu fiz? Eu comprei um repetidorzinho, pluguei perto da câmera, aí do repetidor até a câmera eu cabeei. Ficou show de bola, funciona. Tá? Para aquilo que eu queria, beleza, R$40. E ainda você aumenta a área de cobertura do Wi-Fi naquela região, né? Então, fica Quando legal. não está funcionando, é erro de configuração, então. Provavelmente. Só que eu comprei o repetidor porque já tinha um roteador, já usei o roteador. Então, por que eu não usei o meu roteador? Porque, de novo, o outro roteador eu teria que ter um outro cabo, jogar até uma determinada distância. Falei, não. Mas sai. O roteador ele faz outra rede, né? Eu não consegui fazer. Então, o meu roteador não tem função repetidor. Se ele tivesse função repetidor, eu poderia até jogar ele fora e fazer a função repetidor, mas o meu não tem. Então, Tem um TP-Link lá que não tem. O meu, eu não sei se tem ou não tem, mas eu vi um cara na internet fazendo. Então, mas tem que ver qual que é o modelo. Às vezes ele é igual ao seu, mas o modelo de firmware e de hardware interno é diferente. Ah, o meu é um D-Link, um dos últimos, aquele com 3 antenas, eu vi que não dá pra fazer. Não sei, eu tenho um TP-Link de 3 antenas que não tem. Foi um dos primeiros de 3 antenas que saíram. E ele não tem função repetidora. Aí não adianta nada. Tá? Beleza, vamos lá. Fechei aqui. Vamos lá, próximo passo. Aqui, ó, IP Start. A partir de que número que você quer que comece a distribuição de IPs? Né? E aqui o número máximo de usuários. Bem, 50 usuários é um número gigantesco. Tá? Para um roteador residencial, se você colocar 50 pessoas penduradas, ele vai travar. Já digo logo de cara. Então, o ideal é você equilibrar isso, colocar um número menor. Aí é assim, ó, eu não coloquei máscara. Quer ver? Ó, vamos colocar uma máscara, ó, 248. Teria que dar quantos números? Ó, não, 248 não. 240. Teria que dar que número? 14. Vamos ver quanto que vai dar, ó. Tem 50. Vou salvar aqui, ó. Pum, deu 13. Um é ele mesmo? Hã? Um é ele mesmo? Então, ele deixou como ele mesmo. Mas ele até aceitaria 14. Você quer ver, ó? Ó, vou jogar 14, ó. Salvar. Ele aceitou. Vou jogar 15, quer ver, ó? Ele não tem que aceitar. Ele tem que voltar ou para 13 ou para 14, ó. Mas se fosse para 14, onde fica o endereço dele? Ele pode jogar num range diferente. Para ele não é problema. Ele consegue fazer isso. Tá? Mas ele deixa como 13. Tá? Próximo passo. Aqui embaixo, ó, teria um DDNS, que é para fazer um serviço de DNS, eu já vou falar o que é. O MAC Address Clone, que é para você clonar o MAC Address do roteador, né, do seu computador, ou roteamento avançado, que a gente não vai fazer. Um roteador residencial não se usa para fazer isso. Tá? Mas tem uma função aqui embaixo que é o DNS. O DNS, eu acho que eu falei para vocês, mas eu acho que é até interessante a gente comentar de novo, porque aconteceram algumas coisas da semana passada, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aí. O DNS é um servidor de nome de domínios. Normalmente o pessoal altera aqui, ó, e põe os números do Google, que é o 8888 ou o 4444. Não adianta você colocar isso na sua casa, porque quem vai ter que fazer isso é a operadora de telefonia lá atrás. Então não vai mudar em nada. Você colocar ou não, teoricamente não tem que mudar. Ok? Não tem por que mudar. Pode mudar, mas teoricamente não deveria. Tá?
O que é o DNS? O DNS é um servidor de nome de domínios. Então, é um servidor que vai ter todos os endereços. Então, por exemplo, você quer digitar lá www.all.com.br. Não existe www.all.com.br. Como é que eu vou chegar no all? Eu vou chegar no all por intermédio de um IP. Então eu vou buscar um IP na internet, não um nome. Então o servidor de nome de domínios tem uma relação do que é o nome e o IP, que é o endereço do cara. Tá? Então ele vai, quando você digita www.all, o seu provedor de internet vai mandar você para um servidor que vai ter uma relação dos nomes e dos IPs, e ele vai atrás dessa numeração. Não é o seu computador que já vai direto atrás. Ele vai primeiro bater no servidor para depois ir para lá. Tudo isso é muito rápido. Existem 8 servidores mundiais de DNS e depois alguns que são regionais. Tá? Só nos Estados Unidos tem 3 mundiais. Que são assim, eles têm todos os sites do mundo dentro deles. Então é uma puta máquina com uma puta estrutura. A semana passada, na sexta-feira, não sei se vocês viram, que teve um ataque lá nos Estados Unidos, um ataque de hack, que derrubou o Amazon.com, consequentemente uma porrada de site, e aí deu uma quantidade gigantesca de buscas de DNS num desses servidores mundiais lá nos Estados Unidos, e o servidor, boom, não aguentou e caiu. Consequentemente caiu Netflix, Twitter, o que mais caiu? Netflix, Twitter, caiu uma porrada de serviço, tá? Foi talvez o maior ataque dos últimos anos aí, foi o da sexta-feira passada. Derrubou, acho que Nova York inteira, derrubou uma porrada de lugar ali na região. Tá? Como é que o cara fez o ataque? Um ataque de DDoS. O que é o ataque de DDoS? O Atnis foi lá, acessou o e-mail dele, tinha lá as minhas fotos das férias. O Atnis foi lá, nossa, as fotos das férias, que legal! Uau! Nossa, eu não tinha recebido esse e-mail. Ele clicou, na hora que ele clicou naquele site, não tinha porcaria nenhuma, não era uma foto, não era nada. Ele falou, não aconteceu nada, beleza. Na verdade foi instalado um aplicativozinho no computador dele que aparentemente não está fazendo nada. Só que sem ele saber, tem um cara que pode tanto coletar informações que ele digitar no computador, como senha de banco e tudo isso, como também a máquina dele pode ter virado um zumbi. Não é, Sabrinão? Então, a máquina dele pode ter virado um zumbi. O que é um zumbi? É uma máquina que fica à revelia do cara que está administrando. Então, ele pode ter feito isso, ela pode ter feito isso, ele pode ter feito isso, todo mundo aqui, vai. Aí o que o cara faz? Hoje é dia 27, são 1h30 da tarde, eu vou disparar um ataque de DDoS até um servidor X. O cara vai lá e fala, todas as máquinas zumbi dispararam ping, é um comando chamado ping, ridículo. Ping para o site www.all.com.br, bum, todo mundo manda ao mesmo tempo. Agora você imagina um site que tinha lá, vou falar aqui um número baixo, talvez, sei lá, 20 mil requisições por segundo. E o site do UOL consegue responder isso. O que são essas requisições? Quero saber tal informação. Ele vai lá e devolve. O site do UOL, eu quero a página principal. Tá para você. O site do UOL, eu quero um ping. Tá bom, tudo bem, então a resposta do ping aqui. De repente ele recebe 1 milhão de pings. Plum! E ele tem que responder 1 milhão ao mesmo tempo. Você acha que ele consegue? Não. Ele vai tentar. E o que vai acontecer? Ele vai esquentar. Na hora que ele vai esquentar, o computador, o processador não aguenta, ele esquenta pra caramba. Na hora que ele esquenta, ele desliga. E na hora que ele desliga, cai todo o serviço. É assim que funciona o ataque. Tá? O último grande ataque que aconteceu há 1 mês atrás, mais ou menos, foi feito por quem? Como é que foi feito o ataque? Os hackers conseguiram pegar as porcarias dessas câmeras IP, igual que eu tenho em carro, né? E eles dispararam, as câmeras dispararam o ataque de DDoS. As câmeras viraram zumbi. No meu caso, as câmeras estão do lado de fora de casa. Não vai acontecer nada, tá filmando minha rua, tá filmando meu quintal. O cara vai ver minha esposa pendurando a roupa no varal. Né?
Agora, imagina uma câmera dentro de casa, você lá no seu quarto, você, né? Sei lá, não sei. Tem um monte de gente que põe câmera dentro. Aí uma aluna da manhã falou assim, nossa professor, coitado do hacker, vai me ver passando pelada na frente da câmera. Porque eu sou ando pelada dentro de casa. Ela falou, é isso que o cara quer. Ela é bonita? Coitado do hacker. Coitado do hacker. Realmente o hacker. Professor, é mais fácil burlar uma câmera Wi-Fi ou a câmera tipo estilo VGA que tem o... Não, o Wi-Fi, né? Wi-Fi é bem mais fácil. Porque a câmera VGA, aquela câmera que usa o cabo coaxial, ela não está na internet. O software pode estar, o software. mas ela não. Agora a câmera IP, ela está na internet. É fácil. Ela é vulnerável. Você estando na internet, se você é vulnerável, imagina uma câmera que não tem nem sistema direito. Né? É muito mais fácil. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem comprar software, tipo, vou comprar um antivírus. Não compre antivírus. Compre o Firewall ou o Internet Security. Porque quando você compra o Internet Security, que é o Firewall, você está comprando junto um antivírus. Como assim? É um firewall? Você vai falar? Você compra isso. Tem? Você tem da Norton, você tem da internet, tem o do Panda, tem o Avast, tem vários que são Internet Security. Tem crack para isso? Deve ter. Tem. Deve ter. Tem, cara. Tá? Deve ter. Agora, quando você baixa um desse ou você compra um desse, automaticamente você está comprando um antivírus também. E a diferença de preço é grande? Não, é R$5, é R$10 de um para o outro. Tá? Senhor, quais são mesmo? Você falou Panda, o que mais? A Avast, o Norton, aquele outro lá, o Kaspersky lá, o Kaspersky lá também, que é um dos melhores talvez. Você tem o que mais? O AVG eu não sou muito fã, eu acho que a AVG nem tem Internet Security. Eu nunca vi, nem sei. Tá? Mas eu tenho um Avast, por exemplo, Internet Security. Eu peguei uma promoção, eu paguei R$17 na internet. Aí teve renovação, depois de acho que 2 anos ou 3 anos. Eu renovei, paguei acho que 3 de R$11. Eu paguei. Não vale a pena. Caramba, se tivesse preço, eu ia comprar. 3 de R$11 acho que eu paguei. Agora para achar isso aí de novo. Teve que renovar agora, e é 3 anos, né? Válido por 3 anos, não é nem anual, é válido por 3 anos. Paguei 3 de 11, imagina. Nem caiu no meu cartão.